Cara, mas sabe um tema que eu queria entrar? E que... Tu assistiu a série do Loki? Não. Fudeu, já acabou o teu tema. Acabou meu tema. Sim, fudeu já. Não, mas continua como se eu tivesse assistido. O multiverso, a teoria do multiverso. Que Sim. existem vários... Cara, eu tenho uma teoria de que a gente vive aqui mesmo em vários multiversos que, cara, o outro não tem a menor noção do que tá acontecendo. Por exemplo, o cara que vive na favela não tem a menor noção do que acontece em quem vive no centro da cidade. Nossa, mas com certeza. O cara que vive, tipo, num padrão de vida melhor, ele não tem a menor noção do que tá... Tipo assim, como se tivesse dentro da nossa sociedade vários multiversos, e cara. Todos são os multiversos da loucura, né, cara? Não tem um multiverso da... porque é bem louco mesmo a parada. Sim, eu acho que isso daí é bem... As bolhas são bizarras, cara. Se for pensar na... Cara, eu tenho um amigo que ele fala porque ele namorou uma menina muito rica, uma bilionária, né? Ele é super boa pinta, lindo. E ele namorou uma bilionária. Ele falou que quando tu entra na bolha do bilhão, que não é nem da do milhão ainda dá pra vender o sonho. De que um dia a gente chega lá, né? Mas a do bilhão é tão esquizofrênica, assim, a parada de tipo, vamos lá jantar no restaurante. Né? Cara, é tipo, tem um restaurante que eu quero conhecer em BH, vamos pegar o jatinho lá e ir jantar e voltar pra São Paulo, tá ligado? Era isso a vida da guria. Tipo, vamos pegar o meu jatinho e... Não, é surreal. Ir lá jantar, É surreal. Menos que um Uber, né? É tipo isso, cara, pra ele dá menos trabalho, pra ela dava menos trabalho do que pegar Uber, né? Porque o Uber tem que abrir o aplicativo e tal, ali ela só mandava pro piloto disponível que tava de plantão e ia pra... uma galera que acorda e fala assim, cara, hoje eu quero tomar um café da manhã em Paris. É tipo isso. Né? É pra esse nível que ele vai. Ele pega o jatinho fretado dele, ele gasta ali, não sei... Quanto que a pessoa deve gastar pra ir daqui pra França num jatinho? Num piloto, combustível, essas coisas, que é uns $20 mil, uns $30 mil. Só de combustível? Não, com piloto, com tudo. Acho que não dá tão mais assim. Mas isso, cara, tô chutando totalmente no escuro. Pô, mas assim, não deve dar mais que $30 mil, cara. $30 mil a gente tá falando de $200 mil. Deve ser $200 mil. Eu não tenho noção de quanto tá o litro do combustível de avião, pois é. De um jato, e nem quantos litros leva pra chegar até... Mas mesmo assim, tem gente que fala que vai daquele jatinho. Sim, tem gente que pra isso é segunda-feira, né, cara? Mas isso eu vi uma entrevista uma vez do Luciano Hang falando que é mais barato pra ele ter um jatinho do que não ter, porque os contratos que ele tem que assinar... Sim. Tipo, vamos assinar uma nova loja lá. Daí é tanto dinheiro que se o cara não tá lá no momento, na hora, ele perdeu 100 milhões de reais, 200 milhões de reais. É que o tempo dele começa a ser muito caro, né? Isso o tempo dele começa a ser muito caro. Isso, daí tu não pode esperar, daí atrasou o teu Latam. O outro cara tá te esperando lá em São Paulo pro almoço, não vai dar porque o Latam atrasou. É verdade, aí começa a complicar. O Latam, ou o Gol, ou o Varig, ou não estamos falando de uma, né, cara, mas a malha aérea brasileira. Sabia que eu tenho um carrinho daqueles da Varig, das antigas? Por quê? Cara, eu não sei, o meu pai, ele tinha um amigo que tinha um monte que tava vendendo, do nada um daquele apareceu na minha cafeteria. Deve ser bizarro quebrar uma empresa do tamanho da Varig, né? Um frete São Paulo, Nova York, um jato pequeno. A partir de R$150 mil. Meu! Eu tô muito por dentro. Eu tô muito por dentro dos valores de... A partir, então se o cara tá Mas qual é o modelo do... Tem que ser um Gulfstream. É uma estimativa... Não, tá bom, mas é que tem uns... É que isso é uma coisa tão seleta que não tem nem valor. Não, mas é que tem uns jatos meio merda. Tipo, tem que ser no mínimo um Gulfstream pra cima. Mas pra fazer São Paulo, Nova York, tem que ser um jato de um porte significativo, né? Não, mas é que tem... Eu sigo um cara no TikTok que o cara vende jatos de luxo. Então eu tô super por dentro dessa parada, assim, porque a vida do cara é muito legal. O cara fica... Por que será, né? O cara vive de jatinho, vendendo jatinho. Sim, é muito Pensa, massa. Quanto custa um jatinho? Uns 20 milhões? Não, que 20 milhões? Uns... De dólares, né? Uns 22 milhões de dólares. Não, tudo isso, cara. É muito caro. Sério? Isso por 5 pessoas. É um outro patamar, que a gente tá falando da bolha do milhão. Mas também é um multiverso totalmente diferente da realidade que eu vi. Não, e 22, eu não consigo nem imaginar. 22 milhões de dólares hoje. Tu ia comprar um jatinho? Tem tanta coisa mais legal que dá pra fazer, né? Mas assim, eu conheci um cara que, não vou nem citar, né? já não tá mais vivo. Mas, cara, tinha um cara que ofereceu um helicóptero pra ele. E aí, era 10 ou era 11 milhões. E aí entra na mesa e ele falou assim, cara, nem gostei do helicóptero, mas eu falei que eu ia comprar. É difícil voltar atrás na palavra. Aí tem que arcar, né, cara? 10 milhões tu arcar. E tu nem gostou. Mas eu falei que ia comprar e o cara comprou.
um helicóptero que ele não gostou por 10 milhões. Conseguindo no precinho vai vender por 11, porque um cara desse também não para, né, cara? Mas tu pegar 10 milhões, cara, e falar assim, vou comprar um negócio que eu não gostei por 10 milhões... Cara, ele tá num outro lugar. É só uma outra realidade, né, cara? Porque tu já não comprou uma parada assim, tipo, vamos lá, pra nossa realidade, 1.000 pila, assim, tipo, 1.000 pila... Sim, tipo, é verdade. Cara, tipo, restaurante chique, tu ir pagar caro pra comer mal. Quantas vezes eu já fiz isso? Nossa, mas isso é abominável. Isso é uma sensação muito frustrante. Tu acha que o negócio vai ser delicioso, vou ler uma merda. Putz, isso é foda, é o que mais tem, né, cara? Se tu for parar pra pensar, tem muito poucas experiências na vida que valem o quanto elas custam. Sim, é verdade. Eu consigo pensar em muito poucas experiências assim que não. Porra, essa experiência custou tanto e valeu. Cara, aí a gente vai entrar num papo, acho que é um pouco mais profundo. Eu acho que as melhores experiências da vida, elas não custam uma cifra. Os melhores momentos que eu tive de desfrutar... Por exemplo, é diferente. Mas assim, eu vou te dar um exemplo, cara. A minha mãe faz um frango à parmegiana que eu nunca vou comer num outro restaurante, porque, sei lá, tem uma memória afetiva. Isso, mas daí é o problema da memória afetiva. Sim. Puta, a memória afetiva é o primeiro prego da comida merda. Não, nunca provei o frango parmegiana da tua mãe. Mas, cara, memória afetiva é muito foda. Porque pra tu ter uma comida merda que tu comeu a tua vida inteira achando que era bom, e daí a referência tu dá pra alguém que entende, puta, começa a ficar... né, tem esse detalhe começa também. A ficar... Cara, por exemplo, a minha mãe faz um puta arroz doce. Não tem um arroz doce igual ao da minha mãe. Ele é totalmente errado. O arroz doce dela tecnicamente, ele é avacalhado. Ele é muito mais leite que arroz, ele não é cremoso, ele não tá na consistência certa, o arroz é al dente, é tipo todo errado. Mas eu como aquilo, cara, não tem restaurante no mundo que me dá uma experiência daquele arroz doce. Sim. Mas é interessante essa reflexão que tu traz, que realmente não tem cifra pra essas coisas. Mas é que tem umas experiências legais que dá pra comprar. Sim, com certeza. Mas, pra ti, qual que é a experiência afetiva que tu teve que mais... Que fala assim, não, cara, isso aqui, se eu como ou se eu faço, me leva pra um lugar especial lá atrás. Tem alguma coisa? Isso aí, eu vou ter que parar pra... Tinha um antigo café em Joinville, chamado Ático Café. Minha mãe adorava lá. E, tipo, toda quinta-feira ou quarta, não vou lembrar agora. Ela sempre me buscava na aula que eu fazia de tarde e me levava lá pra comer uma empada de frango com o café gelado que eles tinham lá. Porra, isso é pra mim nunca mais, porque a Ático faliu. E a receita morreu com a dona. E nunca mais vou ter essa... E, cara, não existe um valor no mundo que eu não pagaria pra poder recriar aquela parada, aquele gosto, aquele negócio. Mas é que daí... Aí eu vou mais fundo ainda, que é aquela história que tu não consegue se banhar no mesmo rio 2 vezes. Será que se eu comesse hoje, eu ia gostar? Sim. Porque fazia muito sentido todo o contexto naquele momento, mas... Eu me questiono isso às vezes. Não sei se tem coisas na vida que não são, tipo... tão irreplicáveis e tão momentâneas que não adianta tentar puxar isso pra... Porque não vai mais existir, eu não consigo me banhar nesse rio de novo. Eu concordo contigo. Eu tive essa sensação quando eu voltei pra Argentina, depois de alguns anos. Cara, os anos que eu passei lá, de seminário, de igreja, das amizades, foram, assim, anos maravilhosos. E eu fui lá, alguns anos depois, visitar, cara, passei pelos mesmos lugares. Vi um ou outro daquela galera da antiga, mas não teve aquele sentimento. Não, tu não é o mesmo Léo. É difícil esse tipo de parâmetro. Não é o mesmo Léo, não são as mesmas pessoas, não é a mesma realidade. Isso é um negócio que eu sempre me questionei muito isso, porque eu só tive um relacionamento fixo a minha vida inteira, né? Só tive um relacionamento a minha vida inteira, de modo geral. Eu não consigo entender porque as pessoas voltam com os seus ex. E isso é um negócio que sempre ficou na minha cabeça, porque tu vai voltar na esperança de uma coisa que não existe mais. E aí acaba... Até a pessoa que tu voltou pode dar certo. Mas é uma outra coisa. Eu nunca entendi porque as pessoas voltam com os seus ex. Eu ouvi uma frase dessas prontas, cara, que eu achei muito boa. Ele fala assim, ó, ex é igual carro antigo que você vendeu. Tu compra de volta, ele volta com os mesmos problemas, só que mais rodado. Puta, que merda. Mas é verdade. Cara, raramente... Porque, assim, é muito difícil as pessoas pararem pra lidar com seus problemas. Sim. Não é? A gente vê, cara, a gente andando com Cristo,
tentando, lutando, é difícil da gente conseguir trazer reais mudanças pra gente. Sim. As pessoas não querem isso, ainda mais hoje. Então, mas tem muita gente que volta com a ex. Ainda assim, eu não entendo porque, eu nunca entendi qual é a lógica desse... Porque acabou por um motivo. Sim. Beleza, tu vai esquecer, tu vai ficar numa nostalgia esquisita. Igual eu tinha com esse café. Talvez não seja tão bom quanto. Então é melhor essa memória continuar existindo em algum lugar do tempo e espaço da minha cabeça do que tentar trazer essa... Eu vou te dar um exemplo bíblico disso. Quando o povo estava no Egito escravizado, eles saíram, eles foram libertos por Moisés e foram pro deserto, certo? Para encontrar a terra prometida, né? A terra que mana leite e mel. Cara, todo tempo, sempre que alguma coisa desandava, eles falavam assim, por exemplo, cara, estamos passando fome. No Egito a gente não passava fome. O cara esquece da chicotada. O cara esquece que ele era arrastado e por ele estar num lugar desconfortável, ele tenta puxar na memória alguma coisa que agradava a ele. Entendeu? E assim, o povo de Israel toda hora fazia isso. E cara, o que Deus teve que fazer? Aquele povo morreu no deserto por só olhar pra trás. Eu acho que tem um pouco a ver com isso. Nossa. O cara olha a realidade dele, mas ele quer olhar pra trás. Sim, ele E quer aí Deus fala, voltar cara, pro- mas eu tenho algo melhor pra ti na frente. Enquanto tu olha pra trás, tu não consegue olhar pra frente. Tu não consegue ver o que Deus tá te trazendo. Pô, mas é que aí, essa promessa que tu traz aí é difícil. É fé? Porque, não, por causa que eu acredito no alto dos meus 25 anos, que grande parte do melhor já passou. Não consigo imaginar um momento... É muito difícil isso, do que quando eu tava lá no ático de boa com... Sabe? Eu nunca vou conseguir voltar pra lá, voltar pra esse lugar. Muda, é diferente, mas... É porque assim... dizer melhor, tu tá dando um juízo de valor, é difícil não, fazer isso, cara. Cara, a Bíblia diz que Deus veio pra dar vida e vida em abundância. Sim. Tá? Abundância não quer dizer dinheiro. Não, claro, Né? A beleza. abundância vai muito além disso. Sim. Então, se andar com Deus é ter uma vida de abundância, significa que quanto mais eu ando com Deus, mais eu vou abundar. No meu relacionamento, profissionalmente falando, nos meus relacionamentos. Entende? Por exemplo, há um tempo atrás eu não te conhecia. Uhum. É uma amizade que tá crescendo, caminhando, e hoje estamos começando um podcast. Sim. Que não tinha antes. Mas Deus sempre traz coisas novas e melhores. Se eu Então, fico preso no passado, no que eu sofri... Eu tô questionando esse teu melhor. Ele traz coisas diferentes. Sim, mas melhor... Porra, é difícil desse... Daí tu vai pegar uma senhora... Tem que jogar... Joga, Daí vamos tu lá, vai pegar vamos lá. uma senhora de 60 anos. Porra, o melhor já foi, cara. Daqui pra frente... É só pra trás, irmão. Não, eu não acho Pô, que é não por aí. vai melhorar, cara. Mas assim, o que não vai melhorar? Nada. Não. Tu vai ficar doente, Aí tu morre. vai ter isso, tu vai... Então morre logo. Tu vai pegar uma doença, tu vai ficar... Cara, tu vai ficar cagado, tu vai piorar. Não, eu não vejo muito uma perspectiva de... Pode ser porque me falta fé ou esperança, talvez, mas é que eu vejo muito... Assim, eu acredito que Deus ele é bom, Sim. não é? Eu não acredito que Deus ele quer que eu tenha uma vida de merda. Uhum. A minha esperança está em Cristo, né? Tem um versículo que fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Ou seja, aquilo que você nunca viu, nem imaginou, nem nunca ouviu falar, Deus tem algo melhor preparado para tua vida. Então, mas... Então eu me apego na promessa de que Deus tem o melhor para minha Não, vida, mas vamos... independente de onde eu tô. Mas vamos com calma. Que isso também eu tenho altos debates comigo mesmo, com a Kali. Eu vejo que muito da promessa e da proposta é num depois. A minha vida agora não vai ficar melhor. Quando eu morrer vai ser animal. Porque daí eu vou pra graça, vai vir o apocalipse, vai vir aquela parada toda. A gente vai viver o reino prometido e vai ser do cacete. Isso eu não tenho dúvida. Eu acredito nessa promessa e nessa... Mas a minha vida terrena eu não vejo muito essa perspectiva de melhora. Eu tenho uma certeza que após a salvação, toda essa coisa acontecer, vai ser... Não, é inimaginável, assim. Que eu tenho certeza que o negócio vai ser animal. Tá. Vai. Só que na Terra eu não tenho muito esse feeling que tu traz. É aquilo que a gente estava conversando do que passou essa semana. A aflição, ela vem sobre o justo e ela vem sobre o ímpio. A doença, ela vai vir sobre você, ela vai vir sobre mim, a velhice, os problemas de artrose, artrite, pode escolher uma base toda. Toda a astrose da vida. Porém, com Deus, eu tenho a paz para lidar com isso. E, cara,
E eu enfrento de formas diferentes. Que nem eu falei, cara, eu ia pra Santos, meu carro deu problema na noite que eu ia. Sim. Entende? Então, assim, por que Deus tem o melhor? Porque independente do que eu passe, Deus está no controle da minha vida. E isso torna que tudo se torne melhor. Quando o médico fala pra assim, agora tá na mão de Deus, a gente chora. Sim. Não é? Agora só Deus, ferrou. Sim, dá um... Quando na verdade seria o contrário. Cara, se tá na mão de Deus, tá beleza. Mas isso é fé. E a fé, ela tem que ser exercitada. Meu, isso eu acho que é uma passagem do cacete. E quando... Cara, eu sou totalmente leigo. Não, joga, vamos lá. Jesus olha pra aquele cara que era todo bugado e ele fala, tipo, meu, tu não vai me curar? Daí ele falou, agora não. Tu vai ir assim como tu tá, bugado, vai espalhar a palavra e depois o negócio vai acontecer. Cara, isso pra mim isso me marcou tão profundamente. E é tão... Que é daí que eu comecei... É justamente nesse trecho que eu vi no The Chosen que eu comecei a raciocinar todo o negócio do que eu acredito no depois. Tá. Porque ele realmente podia curar o eu não lembro qual é o dos seguidores dele que olha pra ele e fala, tá, e eu, que era o mais bugadinho que tinha lá. E daí ele fala, não, agora não é a Tu tá falando de Paulo no espinho da carne? Fala essa passagem pra eu ver se é essa. Tá, vamos lá. Eu vi no The Chosen. Paulo fala que ele tinha um espinho na carne que por 3 vezes... Chosen Jesus só evangelho. Não, mas eu tô tentando associar com qual passagem que ele tá falando. Porque assim, Paulo fala que ele tinha um espinho na carne, que por 3 vezes ele orou para que o Senhor retirasse o espinho da carne dele, e o Senhor fala, eu não vou tirar o espinho da tua carne, porque a minha graça te basta. Isso. Essa é a passagem que ele tá falando. Então, o cara não cura ele porque ele tem uma parada mas maior. Mas é porque o evangelho não tem a ver com cura física, não tem a ver com o físico. Mas porque assim, ó, eu acredito muito nisso. Tem uma passagem que fala assim, que filho que um pai pedindo pão, que pai que o filho pedindo pão, o pai vai dar pedra, né? Que pai que o filho pedindo peixe, o pai vai dar uma serpente, né? Nenhum pai vai fazer isso. Sim. Então, o que eu entendo disso também, o oposto. Se você estiver pedindo uma coisa que vai ser pedra na tua vida, pedra de tropeço, você vai se afastar do Senhor, vai acabar com o teu relacionamento, Deus não vai te dar. Vamos pegar um cenário. Você tem um filho, 3 anos, e ele tá querendo tomar cloro. Tu vai deixar? Não tem como. Porque ele vai se matar. Sim. Entende? Ainda que ele ache lindo o cloro. Ainda que ele seja apaixonado pelo cheiro de cloro. Você não vai deixar. Então eu vejo Deus muito mais nessa perspectiva. Muita coisa não chega na minha vida, ou que eu peço, ou que por aí vai, porque eu acredito que se essas coisas chegarem na minha vida de alguma forma, eu posso me desviar do Senhor. Davi tem uma oração muito bacana, o rei Davi. Senhor, não me dê pouco, para que eu não pragueje contra ti, mas também não me dê mais do que eu preciso para que eu não me afaste de ti. Que isso não entre no meu coração. Porque tem pessoas, cara, que elas ganham poder e elas se corrompem. Sim. Entende? Tem pessoas que elas ganham... O cara não pode ganhar dinheiro. O cara, enquanto ele ganha 3 mil, ele tem a esposa dele, ele tem a família dele, tudo bonitinho. O cara ganha 10 mil... é bagunça. Tigrinho. Exatamente. Tigrinho, sim. Prostituição, sim. Droga. Então, assim, eu acredito que Deus tem um pouco desse cuidado com os filhos dele. Do faço ou não faço. Mas o melhor de Deus pra minha vida é porque a minha vida tá na mão dele. Então, ainda... Filipenses 4, né? 4:13, todo mundo gosta do versículo, que é... Posso todas as coisas porque ele me fortalece. Sim. Mas esse versículo, se você for ler o capítulo, ele tá falando que, cara, eu passei por todas as merdas que você pode imaginar e tudo posso suportar porque o Senhor me fortalece. Eu já passei com dinheiro, com ofertas que sobrava, eu já passei em necessidade, mas eu posso suportar todas as coisas porque o Senhor me fortalece. Entende? Sim. Então, o melhor de Deus pra minha vida é porque Ele me fortalece, Ele me sustenta, Ele me mantém, Ele mantém meu lar saudável. Pô, eu casei, pô, começo tem aqueles ajustes, não é? Sim. Mas o melhor do meu casamento ainda não passou, ainda vai vir. Porque o meu casamento tá na mão de Deus, não é passado, é presente. Ele tem que estar na mão de Deus. É a Carol? Entende? O meu casamento tá na mão de Deus. Então tem que ser melhor. Se a tua vida tá na mão de Deus, não importa a tua idade, tem que ser melhor. Porque Deus tem o melhor pra tua vida. Ainda que o melhor possa ser uma doença, mas o que Deus vai falar contigo na tua doença? O que Ele vai te ensinar com isso? Pô, não cheguei nesse nível de fé ainda. Eu entendo o que não, tu tá difícil. falando, mas é... Mas eu não digo que eu cheguei, que eu tenho alcançado. Chegar aí, cara. Mas eu vi tu chegando perto, tu bate na trave aí. Cara, a presença de espírito, não sei se essa frase é cristã ou não, presença de espírito eu acho ótima. Mas
de quando deu B.O. com o teu carro, que tu tava no restaurante comigo, aí teu carro parou de ligar, tu, tipo, beleza. É sobre isso, cara, poucos homens têm esse... E não fala, porra, esse carro, essa merda, começar a ficar puto e o negócio andar. Ali foi uma presença muito... Eu vejo que tu caminha nesse sentido, Léo. Mas não, cara, é muito esforço. A minha vontade de Jura? puxar... Não, mas é porque são como o Lutário fala, os meus demônios interiores que eu tô brigando. Uhum. Entendeu? Assim, cara, essa foi a primeira... Dessa semana que passou, foi a primeira semana, que eu tava conversando com os meus pais disso, que eu me senti aprovado diante de Deus. Mediante a tudo que eu passei. Não que eu não pequei, que eu não falhei. Entendeu? Porque, cara... o ódio tá dentro do meu coração também. Que nem quando eu tava conversando. Pô, tô saindo lá da oficina, aí chegou o nosso amigo pra eu poder fazer ali o discipulado com ele. Cara, tu acha que eu queria? Não. Não, pô, vou gastar dinheiro, preciso fazer... Sim. Pra pagar o carro, não quero. Mas aí, cara, eu começo a entender o quê? Busque primeiro o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Quando eu tô saindo da padaria, o carro não pega. Se eu fosse o Hulk, eu virava o carro, capotava, macetava ele, entendeu? Eu achei que tu tava vivendo mais numa parada que esse tipo de coisa já tinha tanto passado por um filtro que não chegava até... Não, o ódio bate dentro do coração. Porque, assim, o desafio, a prova, o pecado, ela vai bater todo dia. Entendeu? Você não se torna mais santo porque tu tá deixando de pecar. É porque tu não tá dando lugar à carne e tá tentando falar, cara, Deus, me ajuda a me manter, mas não é sempre que eu consigo. Mudando totalmente saco pra mala, mas da tua narrativa eu queria puxar esse gancho. O cristão, eu vejo que principalmente o cristão um pouco mais velho, eu sou cristão há 1 ano, né? Então eu ainda tô no local de... Tem tipo um fetiche, uma parada em falar que pecou e tem um negócio no pecado que me intriga um pouco. Porque, por exemplo, na tua narrativa tu fala, não quer dizer que eu não pequei e que eu não... Sei lá, eu não pequei, vamos pegar só não pequei essa semana que passou. Por que o cristão tem esse fetiche em... Se eu olhar em retrospectiva, minha semana passada, eu não acho que eu tenha pecado, cara. Tá. Eu vejo que o cristão, às vezes, ele tem um fetiche em talvez procurar sarna pra se coçar, ou alguma coisa assim, mas é meio que um masoquismo, assim, eu não sei entender qual é o local que isso vem, mas eu vejo que isso é... E eu não sei se é construído, e aí eu ainda não cheguei, eu não sei se isso é inerente, porque eu não sinto isso no meu coração, de verdade. Eu vivo em paz, não sei se eu vivo na paz da minha ignorância, pode ser... Mas eu vejo que o cristão, ele tem meio que uma... Eu coloco como um fetiche, né? Essa coisa, ele se regurgita nisso, ele tem um apego, um negócio que fica numa masturbação mental envolvendo o pecado, assim, que é meio... Eu acho muito engraçado isso, eu queria saber como isso se constrói, eu queria saber por que tu trouxe essa narrativa. Tá. É porque, assim, tem uma passagem que Paulo, ele se coloca como o maior dos pecadores, tá? Um cara que escreveu 2/3 do Novo Testamento. Né? Um cara que passou por tudo. Cara, o cara passou por tudo. Lado bom, lado ruim. O cara que foi preso, foi chicoteado. O cara que naufragou pelo evangelho. O cara que passou. Foi apedrejado, que deram por morto. Né? Sim. O cara que levava o evangelho pra cima e pra baixo. E ele se coloca como o maior dos pecadores. O que eu entendo dessa passagem é que quando eu olho pra Cristo, eu sou o maior dos pecadores. Esse é o ponto. Sim. Não, beleza, esse é o ponto, tá? E aí o que eu entendo? Que a santidade que habita em mim vem pelo Espírito Santo, não pelo meu esforço. Tá? Porque eu sou pecador, tá? Eu sou pecador. Então o que eu entendo, cara? Não é que eu não pequei essa semana. Cara, eu vejo que eu peco com coisas pequenas todos os dias. Porém, isso não me assombra. São os pecados maiores, interessante, mais brutos, entendeu? Que me assombra. Por exemplo, masturbação, que é um negócio que é a luta de todo homem, né? São coisas que afetam o casamento, coisas que afetam ali, talvez, a intimidade com Deus, porque o cara se suja com isso. Então, são coisas mais pontuais. Mas, por exemplo, cara, uma mentirinha besta, uma resposta besta que você deu, ignorante. Aquele que pode fazer o bem não faz peca, a Bíblia diz. Então, assim, cara, às vezes você vê uma pessoa que você podia ter feito bem. Não tô falando bem, o mendigo tá na rua, você vai lá, dá dinheiro pra ele. Isso não é fazer o bem. Mas às vezes, você vê uma pessoa, cara, aquela pessoa tá precisando de uma palavra. Aquela pessoa tá na merda, você viu que ela tá na merda e você foi indiferente com a dor dela. Entende? A Bíblia diz, aquele que diz amar a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso, não conhece a Deus.
Pô, mas eu vejo que muitos cristãos acabam se colocando quase numa pegada de dismorfismo corporal em relação ao esse outro corpo, essa santidade, esse negócio assim, porque muitos bodybuilders, muita gente de várias... nunca tá bom, nunca tá... Sim. Parece ser um negócio assim que quando tá bom... É um bom ponto. É um bom ponto. Porque, cara, eu não vou conseguir ser igual a Jesus, Sim. Não vim aqui pra isso. Não tem como. Temos que tentar, mas, cara, não dá, não é pra isso que eu vim, eu acho. Essa parada de pra que eu vim é um outro tema que eu acho interessante. Sim. A gente... É que é assim... Então, quando tá bom? 2 Timóteo tem um versículo que fala assim: procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a escritura. Então, tá bom. Então, assim, essa é a forma que eu tenho que procurar me apresentar diante de Deus. Né? Com alguém que... Porém, assim, cara, a verdade é que nunca vai estar bom. Porque eu sou falho. Porém, isso não... O meu pecado não me define diante de Deus. Esse é um ponto que eu já resolvi há muito tempo. Não é aquilo que eu fiz de errado que me define. O que me define é o sacrifício de Jesus na cruz. Sim. Né? E é isso que... Mas isso também não te dá green card pra ser... Não, pra estar na zona. Exatamente. Porque você não pode servir a 2 senhores. A Bíblia coloca também dessa forma. Né? Então você não tem a libertinagem de fazer o pecado que você quiser fazer, viver do jeito que você quiser viver e achar que tá tudo bem. Tem um versículo que fala assim: aquele que me serve deve me seguir, e aquele que me serve será honrado pelo Pai. Então acho que tem muito mais a ver com o servir ao Senhor, que é o que? Amar o próximo. É 2 mandamentos. Sim. É que a galera avacalha demais. O fã-clube é muito chato. É 2 mandamentos. Ame a Deus e ame ao próximo. Sim. Se eu estiver amando o próximo, eu tô servindo ao Senhor. E se eu estiver amando a Deus, eu tô seguindo Ele. Que pra eu amar, eu preciso me aproximar dele. Sim, então tá bom. Exatamente. Não, aí é o ponto. Então, mas por que essa regurgitação o tempo inteiro de... E daí a gente pega a igreja católica, que tinha que tu confessava os teus pecados. Tu começa a criar umas dinâmicas que pra mim elas são muito tóxicas. Sim. Em vez de tu tá focando na parte boa, tu acaba focando num negócio meio que... Eu acho muito masoquista essa caminhada. Isso eu concordo contigo 100%. Pô, a caminhada não devia ser masoquista, cara. Não, é que eu acho que as pessoas pintam Deus muito punitivo. A gente aprendeu muito o não pode. E não foca naquilo que realmente pode, aquilo que realmente a gente deveria estar fazendo, que é amar. Perfeito. Não pode pecar, não pode fazer... Não, cara, ensina o cara a amar, ensina o cara a andar com Deus, ensina o cara a orar. Não que o cara não pode mais beber uma cerveja que é pecar. É o Espírito Santo que convence. Eu sou muito mais numa pegada assim, teológica, inclusive, do que ficar nessa... Mas eu vi que tu tava nessa regurgitação. Eu vejo que parece que foi ensinado, assim, que tu tem que não se punir. Não sei se necessariamente é uma punição, mas de... É uma vigília, quase Foucault isso que acontece. É um vigiar e punir 24 horas, assim, é muito esquisito. Eu não olho Deus como alguém punitivo, mas eu entendo que Deus ele não se mistura com o pecado. Sim. Então eu preciso me afastar do pecado para eu poder me aproximar de Deus. Naturalmente, sim. Entende? Deus ele não se mistura com o pecado. Por isso que Jesus na cruz fala: Pai, por que me abandonaste? Esse é todo um tema que fala assim: Jesus estava inseguro. Mas isso é muito claro para explicar o quê? Cara, que Deus não se mistura com o pecado. E na cruz, Jesus estava levando o pecado de toda a humanidade. Então ele fala: Pai, por que me abandonaste? Entende? Então assim, se você quer viver no pecado, não é que Deus ele vai te abandonar. Mas você está se afastando de Deus, porque Deus não vai coabitar com o pecado. Né? Ele fala que o Espírito Santo ele é zeloso. Cara, tem uma passagem, não sei se tu já leu ela, que é quando os filisteus eles roubam a Arca da Aliança. Não. Já ouviu essa passagem? Bom, aconteceu uma treta. Sim. Os filisteus invadiram Israel, roubaram a Arca da Aliança. E colocaram no templo de Mamon. Posso estar falando errado ali, mas se não me engano foi Mamon. Lugar errado. Exatamente. E prosperou, eu imagino. Não, se liga. Na primeira noite, quando os caras voltaram, a estátua estava tombada. De Mamon. De Mamon. Aí os caras levantaram a estátua, porque os filisteus, eles tinham vários deuses, né? E aí eles falaram: não sei, alguém derrubou. Colocaram de pé. Aí, na segunda noite, quando eles chegaram, a estátua de Mamon estava cortada no meio. Tava cortada no meio. E aí os caras: o que é isso? Esse Deus aí é forte, né? Isso é bizarro, porra. E manteram a arca lá.
os filisteus eram muito vaidosos, em vários aspectos. Uhum. Cara, fala que na terceira noite, após a terceira noite, eles acordaram cheios de sagas, sarnas e tumores por todo o corpo. Aí sabe o que eles fizeram? Levaram o arca de volta. É sério? É sério, entendeu? Que brisa. Porque assim, cara, Deus não divide templo. Não, porque eu sei numa passagem que os caras roubaram a Arca da Aliança, foi pra uma casa e eles prosperaram um monte lá. E daí os caras começaram a adorar. Não, mas aí... Uma parada assim. Não, sim, mas assim, cara, Deus não divide a glória dele com ninguém. Aham. E nós somos a igreja, certo? Nós somos o templo do Espírito. Sim. O lugar onde a gente se reúne é só um lugar. Sim. Né? A Bíblia diz que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Né? Por quê? Porque foi Ele que te fez. Você é templo do Espírito porque Ele te fez, Ele te forjou, Ele te conhece desde o ventre da tua mãe, a palavra diz. Sim. Né? Então assim, cara, se eu começo a colocar vários templos, vários deuses dentro do templo do Espírito Santo, aí começa a ficar complicado, a casa tá suja e Deus não habita em casa suja. Aham. Então eu acho que é um pouco dessa pira do pecado é porque eu quero que Deus habite em mim. E quanto mais eu me santifico, quanto mais eu abro mão das coisas do mundo, muito mais fácil é de eu conseguir me relacionar com Deus. Porém, eu sou obrigado a concordar contigo que a igreja sempre teve um discurso muito mais punitivo, muito mais não pode. Não pode porque não pode porque é pecado, não pode. Eu justamente ia te perguntar como a gente transforma isso tudo que tu acabou de falar em alguma coisa cool. Que é o nosso objetivo primordial, né, cara? Sim. Como transformar a igreja em algo cool? Isso é... Eu acho que é deixando o evangelho leve. Porque o evangelho tem que ser leve. Deveria. Né? Jesus fala o quê? Deixa o teu fardo sobre mim e pega o meu, né? Deixa o teu fardo aos pés da cruz e pega o meu que é leve e suave. Sim. Né? Como é que deixa isso cool? Cara, se tu conseguir amar Deus e amar o próximo, tu já tá melhor que 90% da humanidade. É verdade. Só com isso. Sim. Por quê? Porque não tem mais amor. O cara não consegue olhar pra você e falar assim, vou te ajudar. O cara não consegue. Tu vê um monte de gente na merda. Pô, eu falo por mim, cara. Quando eu te vi na merda, quem mais me deu pedrada foi a galera da igreja. Entende? Tu pregava um monte de coisa. Tá, cara, mas eu tive um momento de fraqueza, um momento que eu fiquei mal. Cheguei a conversar com algumas pessoas que eu queria ajuda. E em vez da ajuda vir, tinha chacota, tinha piada, alguma coisa assim. E não tinha mão. Entende? Então eu acho que... Cara, o evangelho é muito simples. Tu tá vendo o cara na merda? Ajuda ele. Como? Cara, às vezes um café, às vezes uma oração, às vezes um abraço. Às vezes o cara precisa de um abraço. O cara tá lá trabalhando, 2 aluguel atrasado, o cara tá na merda com um monte de coisa e precisa de um abraço e fala, cara, não desiste. E quantas pessoas desistem porque não tem uma mão? Nossa, isso aí tu já... Cara, essa reflexão tu já trouxe muito mais do que... É leve, simples, um abraço. O que é um abraço? O que é uma mão? Cara, vou orar por ti. Cara, vamos tomar um café? Pô, eu fui conversar com um amigo meu, era um cliente que ele se tornou um amigo. E a gente foi conversar, ele tava preocupado com várias coisas do trabalho que não estavam andando. Eu fiz uma pergunta bem simples pra ele. Falei, vamos tomar um café, cara. Fiz uma pergunta bem simples pra ele. Eu falei assim, tu quer 1 milhão pela saúde do teu filho? Ele, não. Tu quer 1 milhão pelo teu rim? Não. Então tu não tá tão mal, né? Aí ele, pô, é verdade, deixa eu falar pra minha mulher. Parou de conversar, escreveu pra esposa dele. Entendeu por quê? Porque ele precisava ser levado a entender que o momento que ele tá é passageiro. Não é um bicho de 7 cabeças. E foi num café, numa conversa de 5 minutos. Cara, às vezes pouco. as pessoas só precisam do outro, né? Isso também é uma verdade. O outro é... Meu, eu tava brisandaço enquanto tu falava do... Meu, vou mudar totalmente de saco pra mala, mas é um negócio que eu briso muito. Porque, por exemplo, o dinheiro, ele já tá deixando de existir na matéria, né? Sim. Isso é um negócio que eu acho sinistro. Se tu for parar pra pensar, meu, não é totalmente utópico. E eu acho muito interessante, até essa é uma das propostas que eu queria trazer com isso aqui, com o outro negócio de fazer minhas reflexões, meus estudos bíblicos, gravar e ter um negócio na internet, é que eu gosto muito de brisar nessa realidade 2.0. Eu acho que o futuro da igreja é ela sair da matéria. Isso é um negócio que eu fico brisando muito, assim como o dinheiro. É realmente isso tá numa nuvem, num outro... Em vídeos, em textos escritos, numa nuvem, assim, tipo, traduzir a Bíblia em vários idiomas e deixar numa nuvem, num negócio assim, do que... Eu acho que esse modelo
talvez eu não esteja aqui para ver quando isso acontecer, mas o modelo de ter um local, ele vai acabar se perdendo, cara. Eu acho que é um negócio que não dura mais muito tempo. Muito tempo é relativo, né? A Terra tem, sei lá quantos anos a Terra tem. A Terra tem muitos anos. Mas eu acho que é um negócio que vai acabar indo para um outro âmbito, em um outro patamar. E aí eu acho que é quando a gente transpor esse negócio material que acontece toda a volta, toda aquela parada. O que tu pensa disso? Eu acho que a igreja como... Não como instituição, mas como local, sim, ela tende a acabar. Na verdade, tem um estudo que mostra que o mundo pós-pandemia, ele acabou já com um certo formato da igreja local. Muitas pessoas que frequentavam na pandemia se adaptaram com o culto online, uhum, e deixaram de ir para as reuniões, para as celebrações. Isso é uma realidade. Você gostando, uhum, não gostando, falando que é certo, falando que é errado, não tô falando que é certo ou errado, tô falando que é a realidade. E aquele 2 ou mais em meu nome triga nessa situação? Então, mas aí que tá. Se a gente tá. fizer uma live com 5 pessoas, a gente tá em 2 ou mais reunidos em teu nome, funciona? Estamos em 3, certo? Sim. Mas a gente ainda tá aqui. Então Jesus tem que estar aqui. Porque estamos reunidos em seu nome. Então se a gente estiver num Teams, tá valendo. Como assim? Se a gente fosse 3 telas. Sim, assim, é porque aí que tá. Isso é um negócio que eu sempre me questionei. Porque quando 2 ou mais estiverem, então, como é essa frase? Onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Sim. Né? Cara, eu acredito que sim. Eu acredito que o Espírito Santo, ele não é limitado aos nossos padrões. Cara, você pode estar orando aqui e Deus tocar uma pessoa lá no Japão. Entende? O poder de Deus, ele é muito maior do que aquilo que a gente entende. Né? Eu vou te dar um exemplo bem simples. Pega ali a garrafinha de água. Você imagina que você é essa garrafinha de água. Tudo que cabe de Deus, de entendimento, está aqui dentro. Uhum. Certo? Isso aí, cada ser humano... Eu penso dessa forma, pelo menos. Cada ser humano é uma garrafinha. Cada ser humano é uma garrafinha de água. Mas eu não consigo colocar Deus dentro de uma garrafinha. Uhum. Se eu fecho a tampa, eu limito o agir e o mover do Espírito Santo na minha vida. Uhum. Entende? Agora, se eu não fecho a tampa, isso transborda. Até onde isso pode ir? Cara, o céu é o limite? É que eu falo que o céu é o limite, é que, cara, que Deus é o limite. Então, porque assim, tem gente que não pode ir pra igreja. O cara tá acamado, o cara tá enfermo. O cara tá assistindo um culto. Ele não vai sentir a presença de Deus? Então, eu acredito que vai. Eu sou muito mais na metafísica da parada do que... Não, eu também. Porque, na verdade, eu tenho uma teoria que a gente... nesse momento, a gente é muito mais carne do que espírito, né? Mas o que conecta com Deus não é a tua carne, é o teu espírito. Uhum. Né? Por isso que a Bíblia diz o quê? Pra gente mortificar a nossa carne, subjugar a nossa carne. Né? Por quê? Porque o nosso espírito está pronto. Ele fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por quê? Porque no físico a gente não quer. Mas o nosso espírito, cara, ele conecta com Deus. É isso que me conecta com Deus. Cara, é que eu leio muita coisa abstrata, absurda, essas coisas, né? E tem uma vertente... Não sei se isso é filosófica, porque não é pra dizer que é filosófica, mas é uma galera que brisa. Essa galera da brisa, vou colocar assim. Que diz que, por exemplo, a gente como humano é tão mais infinito do que a gente dá crédito e que a gente precisa ficar arrumando artimanhas pra se limitar. Eu vou discorrer essa ideia porque essa ideia eu acho muito abstrata e muito legal. Por exemplo, a gente precisa usar o WhatsApp como um meio pra gente... Eles acreditam que tipo, a gente é telepata. Só que a gente ainda não desenvolveu, a gente não chegou nesse nível de evolução pra gozar da nossa telepatia. Então, a gente precisa do WhatsApp pra conseguir conversar um com o outro. Mas a gente tem esse poder. E isso eu consigo fazer um paralelo muito interessante com, por exemplo, a oração. Eu acredito que eu consigo curar alguém. Então, quando eu oro por essa pessoa, eu faço qualquer coisa, eu tenho esse poder num nível muito mais metafísico e abstrato que chega até lá. Não, isso é bíblico. Isso eu acho bizarro. Tipo, isso é bíblico. Você lembra da passagem do centurião? Não. Tem uma passagem que fala que Jesus está indo... Eu não lembro se ele está indo ao encontro de Lázaro, se é... Ele estava indo curar alguém. Uhum. Eu acho que é Lázaro, também não tenho certeza. Depois vou vir corrigir. Mas assim, fala que no caminho chega um centurião para falar com Jesus. Fala, cara,
meu servo tá enfermo, tá acamado, ele precisa ser curado. Aí Jesus fala pra ele, eu vou lá contigo então. Ele fala, não, Jesus, eu sou homem de autoridade. Se eu mandar pro meu servo ir pra tal lugar, ou soldado pra tal lugar, eles vão. Uma palavra tua é o suficiente pra curar ele. E aí aquele rapaz, ele é curado, Jesus não vai ao lugar, até o lugar, e ele fala uma frase que é a única que você vai ver em todo o evangelho. Alguém que surpreendeu Jesus, que ele fala assim, jamais vi tamanha fé em Israel. A fé do cara era tão grande que Jesus não precisava ir, ele só precisava querer. Entende? Eu tenho uma experiência assim. Nossa, isso é... Entende? Então, assim, eu acredito um pouco nisso. Eu acredito, cara, que a tecnologia, ela tem dois lados muito positivos. Uhum. Ela tem um alcance muito maior. Eu acredito que, assim, que tudo na vida pode ser usado pro bem ou pro mal. Sim. Nada é do diabo. As pessoas têm a maneira de dar tudo pro diabo. Né? Uhum. Ele não tem nada, cara. Ele não tem nada. Ele foi derrotado, foi destituído da glória de Deus. Uhum. E as pessoas têm a mania de dar. Por exemplo, você fala assim, cara, o WhatsApp ele é negativo? Pô, ele é. Porque as pessoas estão perdendo a capacidade de olhar no olho e conversar. Uhum. A pessoa tá no Tinder, tá dando match nos lugares, mas ela não consegue mais chegar em alguém e conversar. Ela não consegue. Uhum. Isso é negativo. Porém, cara, quantas e quantas pessoas não são abençoadas com uma oração, não tem o seu dia melhorado, não conseguem um trabalho por causa de uma mensagem, não agiliza os processos da vida com a ferramenta também. Sim. É que eu acho que o grande problema da igreja, não tô falando uma em particular, tô falando no geral, é que a gente demora muito para se adequar com a mudança dos tempos. Demora. E aí a igreja vai ficando sempre obsoleta. Sim. Quando a igreja chega, já tá chegando outra coisa. Sim. Né? É bizarro isso. E aí, cara, tu tem um monte de gente fazendo papagaiada na internet. Uhum. Papagaiada, porque aí você tem vamos colocar os falsos profetas, a galera que tá pelo dinheiro, que tá por alguma coisa assim. Pô, o cara tá vendendo madeira da Arca de Noé. Um bispo, uma bispa, sei lá. Da onde também que é bispo e bispo. Que eles se auto-intitulam. Esses links tu não manda, né? Eu vou te mandar. Meu! O cara vendendo uma tábua. Falando que é a tábua da Arca. 2.000, 7.000, sei lá quanto que era. Uau. É? E se eu acreditar que é? Não transforma. Não? Não. Tá bom. É um pedaço de madeira. Não. Não é porque eu acredito que é realidade. Isso aqui é um chocolate. Se eu acreditar, eu vou morder, vai ser um chocolate? Tu não teve fé o suficiente? Não. Que isso? Aí Não? A gente vai entrar pro ramo da loucura. Se eu acreditar que eu sou uma girafa, eu sou uma girafa? Isso é um negócio que eu já debati, eu acho que foi inclusive com o Johnny. Meu pescoço vai esticar, eu vou... Se tu acreditar o suficiente... Eu só sou louco. Tu acha? Eu acho que vai ser... Eu acho que um é um avião distúrbio. voa porque tu acredita que ele voa ou porque ele voa? Não, porque ele voa, porque ele foi construído pra voar. Mas tu não... Mas beleza, a gente precisava... Se tu virar uma moto cabeça pra baixo, ela vai andar? Então, calma, deixa eu desenvolver o raciocínio. Vamos lá. Se a nossa crença molda a realidade. Beleza? A gente precisava de um dispositivo pra fazer a gente voar. Por que o avião tem aquela forma? Por causa da aerodinâmica dele, pra poder cortar o ar e voar. Se fosse um quadrado, tu acha que se toda a humanidade acreditasse que se a gente fizesse um quadrado que voa, não teria como a gente mudar a aerodinâmica e virar um quadrado que voa? Não, eu acho que ia ser uma burrice de não querer evoluir pra entender e chegar numa coisa lógica. Porque assim, cara, o negócio quadrado, certo? Sim. Ele vai voar. O vento que vai bater nele Não, vai segurar ele. Não é pra racionalizar o avião. Eu tô dando um exemplo de até que ponto a nossa crença e fé molda a realidade. Tá, não, eu entendi, mas é que assim, eu não consigo mudar a realidade, tá? Por exemplo, a minha fé em Deus, ela vai crescendo e vai aumentando de acordo com as experiências que eu tenho com Deus, que eu vou conhecendo Ele. Agora sim, é a mesma... Cara, vou pegar a passagem de Satanás e Jesus junto, isso vai explicar tudo, tá? Satanás chega pra ele e fala assim, se Deus dá ordem aos seus anjos pra te guardar, pula aqui de cima. Se joga, que ele vai dar ordem aos seus anjos pra te segurar. Jesus falou o que pra ele? Está escrito nas escrituras, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não é porque tu acha
que tu vai lá, vai fazer e vai acontecer. Não é só porque falta fé? Não. Faltava fé em Jesus? Não, beleza, mas é Né? que... Sim. Porque assim, ó, a fé, ela tem um propósito, Uhum. certo? A fé em Deus, ela tem um propósito. Qual que é esse propósito? Bom, sei lá, cura ou qualquer whatever, qual é o propósito, não sei. Cara, o propósito da fé é que Deus realize a obra dele em minha vida. Tá. Seja morte ou não, Uhum. né? O exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Os 3 lá em volta da fornalha. Olha, rei, Deus pode nos livrar, Deus pode não nos livrar, mas saiba o Senhor que nós não nos prostraremos diante da estátua. Aham. Isso é fé em Deus. É fé, cara, eu tenho fé que Deus ele é soberano sobre a minha vida, que Ele tem o melhor, que Ele pode me livrar, mas Ele pode também não me livrar. E ainda assim, a minha fé é que Deus é Senhor da minha vida não muda. Aham. Não é porque eu tenho fé em Deus, eu vou pra fornalha e eu não vou morrer. Entendeu? Porque aí a gente entra num romantismo. Entendeu? Aham. O evangelho não tem romance. Tem sangue, tem morte e muito amor. Romance não tem. Não tem a coisa apaixonante. Não tem, cara. Todo mundo morreu. Nossa, isso eu tenho altas brisas com a Kali, assim, principalmente assistindo The Chosen. Pô, era só ele ter pego areia, feito uma K-47 que ele tinha revolucionado o rumo da história, né, cara? É. Mas ele não optou por isso. Isso é sempre um questionamento que eu faço. Tipo, ele tinha todo o conhecimento do mundo e ele tinha todo o poder. Tipo, pensa se ele tivesse... É que ele não tinha todo o poder. Não? Não, Ele Jesus veio não- nerfado. Veio. Fala que ele... é um ótimo termo. Vamos pegar ali. Fala que ele despojou-se de si mesmo. Ele Aham. abriu mão dos seus atributos divinos. Aham. Tá? Ele abriu mão da onisciência, da onipresença e da onipotência. Isso Sim. é muito importante de colocar. Ele não vinha aqui... Quando ele chegou aqui, ele não sabia de tudo mais. Não, mas Não. ele sabia de muita coisa. Não, peraí. Fala que Jesus ele se apartava para orar, estar na presença do Pai de manhã, de tarde e de noite. Aham. Né? Ele veio para fazer a vontade do Pai, Sim. não é? Tudo que ele fez foi por intermédio do Pai. Palavras de Jesus, não minha. Aham. Então, assim, ele estava na presença de Deus para saber do que o Pai queria que ele fizesse. Porque ele sabia Nossa, que das brisa. coisas. Porque Aham. ele estava constantemente na presença do Senhor. A Bíblia diz que quem tem o Espírito a tudo discerne e por ninguém é discernido. Aham. Ou seja, eu quero ter uma resposta de Deus, eu tenho que me aproximar de Deus para ver o que Deus está pensando. O que Ele quer me ensinar, o que Ele quer mostrar. Porque Deus fala, de um jeito ou de outro Ele fala. Entendeu? Tudo o que Ele fazia é por intermédio do Pai. Jesus nunca atribuiu os milagres ao poder dele. É verdade. Nunca. Sim. Então, assim, ele não tinha poder. Como homem, ele não tinha poder. Aham. Entende? A diferença de Jesus pro resto da humanidade é que ele veio e se foi imaculado. Uhum. Ele veio sem pecado e foi embora sem pecado. No resto, ele era 100% homem. Ele não era 20% homem, 80% Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Porém, os seus atributos divinos, todos ficaram. Ele despojou-se da sua glória para vir. O que torna o evangelho Cara, muito mais louco. Isso é muito abstrato, porque como ele ficava na presença dele mesmo? Da presença do Pai. Isso. Da Mas presença ele do Pai. não é o pai? Não, ele é o filho. É porque assim... quais são os 3 atributos divinos? Onipresença, onipotência e onisciência. Exatamente. Sim. Tá? Os 3 são em concordância, Aham. tá? Na forma de pensar, ser e existir. Mas são 3 indivíduos diferentes. Cara, Jesus é de um jeito, o Pai é de outro, o Espírito Santo é de outro. A Bíblia mostra os 3 em lugares diferentes sempre. Desde posicionamento, desde da forma que falava com as pessoas e por aí vai. Tanto que Jesus fala o quê? Eu vou, né, quando ele ressuscita, mas vos deixarei o Espírito Santo. Uhum. Né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, assim, quem está aqui hoje não é Jesus. Jesus não está na Terra. Quem age na nossa vida hoje não é Jesus. É o Espírito Santo. Uhum. É o Espírito... Que é uma terceira entidade. Exatamente. Assim como tem a morte na Bíblia, que é uma coisa. Mas isso aí é um pensamento meu da morte. Tá, Não beleza, não mas o Espírito Sim. Santo é uma coisa, então. É um... Não, exatamente. Ele é um ser individual. Aham. Os 3 são individuais e ao mesmo tempo eles são um só. Então, é isso que... É nessa parte que... É porque tentar entender Deus com a nossa limitação Sim, é vai bizarro. ser bem complicado. Mas assim, é entender
que, cara, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é zeloso, ele tem ciúme da gente, né? Por quê? Principalmente porque ele habita em nós. Sim. Né? Então imagina, o cara não quer dividir Mas a casa então ele é com onipresente. O Espírito Santo é? Tá. É onipresente, onisciente, onipotente. Ele também tem esses atributos. Exatamente, como Jesus tem hoje também. Entende? Jesus só abriu mão de seus atributos para vir para a Terra, porque ele veio como homem. Entendeu? Ele não desceu com a sua majestade e glória. Ele vai vir buscar a gente com a sua majestade e glória. Mas ele não veio pra Terra com a sua majestade e glória. Ele volta, daí a gente vai ver ele na versão 2.0 sem o nerf. Na versão bufado. Todos os buffs, exatamente. Modo God, literalmente. Interessante essa. Entendeu? Tá, daí vai vir os três. Vai vir Jesus, Deus e o... Não, fala que Jesus vai vir nos buscar. Isso. Porque assim, aí a gente vai entrar numa loucura de... É a parte mais tesão. De pós-apocalíptico, tá? Aqui, né, para toda lá. Essa parte Mas assim, legal. fala que nos últimos tempos... após a vinda de Jesus, Jesus vem buscar a sua igreja, tá? Vai vir buscar os seus santos. Primeiro vão subir aqueles que morreram, sim, né? E depois os santos que estão vivos. Dessa forma que ele coloca. Quando ele subir com geral, o Espírito Santo vai junto. Entendeu? Sim. E aí, meu amigo, é pau no gato sem choro pra quem ficou na terra. Não tem mais Espírito Santo na terra pra quem ficar. Entendeu? Os deixados para trás, literalmente, você foi deixado para trás. Aí a tua única esperança é pagando com a sua própria vida. Que aí é onde vai entrar ali a grande perseguição, onde vai entrar todo um sistema para que você negue, entendeu? Uns falam que a gente já tá vivendo, outros falam que a gente ainda vai viver, porque aí vai muito da linha teológica. Sim. Mas fala que quando o Espírito Santo for embora, meu amigo, aí o choro é livre. Aí o filho chora e o pai não vê, porque o pai ele não vai estar mais de olho para cá. É quem quer pagar com a tua vida, com o teu sangue. E daí ainda dá? Dá, mas aí aí você... Só que eu não consigo nem imaginar o quão sinistro isso vai ser. É muito abstrato falar disso, né, cara? É porque algumas coisas não são extremamente claras pra gente, né? Sim. E aí vão ter linhas de raciocínio diferentes, linhas teológicas diferentes pra debater isso. Existe uma linha pós-teologia? Como tem o pós-modernismo, pós-apocalíptica, tu não, diz? De tipo, tentar lapidar essa ideia e aprofundar um pouco no... Tem vários estudos escatológicos. Vários. Escatológicos? Estudo escatológico é Por que o termo escatológico? Não, porque é literalmente o estudo dos fins dos tempos. Entendeu? E aí você vai pegar as interpretações do Jesus, o arrebatamento é antes da tribulação, né, da grande tribulação. Uns acreditam que vai ser no meio da grande tribulação. Uns acreditam que vai ser depois da grande tribulação. Tá, tem uma rapaziada estudando isso, então. Tem muito estudo pra isso daí, cara. Pô, que legal. Loucura. Essa é uma legal pra caramba. Porque assim, o que acontece? A Bíblia, ela vai te dar muitas linhas de interpretação. E isso é algo um pouco perigoso. Isso é um problema enorme. É muito ruim as coisas terem mais de uma interpretação. É que na verdade assim, como é que eu posso falar? Porque o óbvio a gente já tá ligado. Sim. É óbvio. O meu próximo, isso aí tá, beleza, é óbvio. Mas essas paradas que dá pra interpretar começa a ficar muito numa linha cinza esquisita, né, cara? Mas sabe qual é o maior problema que eu vejo? É que as pessoas, às vezes, elas querem pular uma etapa sem passar por outra. Por exemplo, o cara não sabe falar o nome dos 12 discípulos. E o cara quer meter uma linha escatológica pra começar a pensar e estudar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, mas assim, o cara entendeu depois, não antes. Então, tipo aula de história na escola. Porra, eu odiava. Foda-se o que a Mesopotâmia vendia. O que os árabes estavam fazendo. O Silk Road lá, os caras vendendo algodão. Não quero saber disso, cara. Mas eu quero entender marketing multinível. Quero entender de Bitcoin. Não, essa é a tua teoria. Você tá falando que eu não posso querer saber de Bitcoin. Você não entendeu o algodão da China, não. Porra. Vamos lá, você pode investir em Bitcoins, certo? Você pode chegar hoje e botar lá 500 milhões em Bitcoins. Sim. Beleza? Qual é Inclusive, quem fez isso semana passada... porque caiu. Agora sim, tu pode colocar 500 milhões em Bitcoins. A chance, enorme. Se você não estudar, é muito maior. Porque você tá pulando etapas. Eu não entendo como que funciona, eu não entendo o que faz subir, o que faz descer, entendeu? Tu tem razão na tua colocação. Então assim, aí os caras querem cair para uns estudos quando ele ainda não amadureceu o básico.
Meu, tem muita gente fazendo isso no YouTube. Tem! Nossa, será que a gente vai cair nessa malha fina? Não, porque tu estudou pra cacete, né? Eu tô ganhando de paraquedas aqui. Não, mas eu consigo falar de outras coisas, mas eu não sei o nome dos 12. Não, mas assim, mas é nem sobre o nome dos 12 discípulos. Isso não é... É que eu acho que eu posso ter colocado de uma forma errada, mas assim... Não, mas é o básico. As pessoas não querem passar pelo básico. Eu entendo que eu falho no básico. Eu só Entende? lembro do Guinho, do Zezinho e do Luizinho. Os outros 9 não. Mas tá entendendo? Tipo assim, Sim. cara, aprende o básico. É igual um bebê. Você chegou na igreja, tá? Um Sim. ano de convertido. Imagina assim, cara. Primeiro você vai tomar o leite espiritual. Aham. Vai conhecer o básico, cara. Por que Jesus morreu na cruz? Por que do tal. Sim. Depois disso, você vai entrar com uma papinha, uma comida um pouco mais sólida. O que tu tem aprendido no GP, conversando, entendendo, trocando a experiência. Agora, se tu pegar um bebê, meter uma feijoada com pé de porco e tudo mais, tu vai matar a criança. Sim. Entende? E isso acontece muito hoje em dia, eu vejo. Pô, eu conheci pessoas que caíram por uma linha do calvinismo. Aham. Né? Aí o cara começou a ler um monte de livro de Calvino. Né? Com teses de que salvação não se perde, somos predestinados. Independente da linha. O cara leu 4 livros, mas nunca leu a Bíblia. Aham. Aí ele começa a se guiar por esses livros e não pela Bíblia, não pela Sim. palavra. Aí começa a entrar o legalismo, se eu tô salvo, posso pecar, no final tá tudo... Se eu tiver salvo, porque qual que é a linha superficial? Ele entende o quê? Cara, uma das teses é o quê? Salvação não se perde, então se é pra você ir pro céu, você vai pro céu de qualquer jeito. Uhum. Se você se desviar do caminho do Senhor, lá no final, se for pra você ir pro céu, você vai pro céu. Então, pra uma galera que não é madura na caminhada com Deus, fala que, posso tocar o terror, Sim. vou tocar o puteiro, e lá no final a gente vê. Sim. Pro cara que quer viver na libertinagem, viver no pecado, é a tese perfeita. Aham. Aí o cara se perde, entendeu? Por quê? Cara, Porque ele passou por um momento que ele não deveria ter passado ali. Mas isso, às vezes, eu sinto que os cristãos, principalmente os que não são que não fazem parte do culto, são recalcados. Sim. Por causa que isso pega muito no ego do cara. Se eu abrir mão de bater minha punhetinha pro meu pornô, porque esse cara que tá fazendo isso vai ser salvo? Tem um... Sim, tem uma maldade, Tem. tem um negócio, tem um... Sim, concordo. Porque ele, sabe, eu vejo que o próprio cristão, às vezes, mas é a falta de amar ao próximo, mas eu vejo que o próprio cristão, às vezes, tem eu não assisto mais pornografia, e daí, porque esse cara que tá porque esse ator pornô que é cristão, tá bem. tão salvo quanto eu. Isso eu vejo que, às vezes, o cristão é meio recalcado, nesse ponto isso me incomoda um pouco. Vamos botar assim, vamos separar a palavra cristão do crente. Tá. Porque a palavra cristão significa pequenos cristos, aqueles que seguem os passos de Jesus. Aham. Né? O crente é aquele cara que acredita, tem fé. Tiago fala, tu acredita em Deus? Muito bem, os demônios também estremecem. Então o crente é o cara que acredita. O cristão é o cara que segue os passos de Jesus. Aham. Eu odeio crente. Odeio crente, cara. Crente é chato. É insuportável. Ele quer ficar ditando o que você pode e o que você não pode fazer. Sim, pra caramba. É insuportável. É chato. Entendeu? O cara não tá preocupado contigo, ele tá preocupado se o que você tá fazendo tá ofendendo ou não ele. Sim. Essa é a parada do Sim, crente. porque eu abri mão, tu também tem que abrir. Tem que abrir mão, porque se eu sangrei, tu também tem que Sim, sangrar. cara, esse pensamento me Entendeu? indigna muito. É muito Não, mas olho por olho. Mas é o pensamento do crente. Aí tu vai conversar com ele, o cara não tem bagagem, base nenhuma, o cara não consegue te falar 3 versículos. Mas ele consegue apontar o dedo e falar, não, seu filho, isso também tem que fazer. Sim. Eu acho que isso vem um pouco da Igreja Católica, que a Igreja Católica trouxe e se mantém muitas coisas na igreja. Pô, cara, eu vejo as pessoas falando, e eu falava isso, eu aprendi isso no seminário. As pessoas falam a Santa Ceia, né? A Santa Ceia. Vamos para o momento da Santa Ceia. Cara, a ceia não é santa. Não tá escrito na Bíblia Santa Ceia. Não? Não. Nossa. É ceia do Senhor. Quem é santo? Deus. Certo? Só Deus é santo. Não, né? Só Deus é santo. Ezequiel, Antônio, quem mais? Tem o Santo Antônio, tem vários santos, cara. É um animal, né? É um animal. Não, eu acho que a gente encerra esse episódio, peguei uma frase boa vamos aqui, lá. até pra gente ter um jargão já. Não seja um crente chato, seja um cristão cool. Não seja um crentiloide, pelo amor de Deus. Não seja um crente chato, seja um cristão crente chato. cool. É. Vejo vocês no próximo culto. Esse foi o nosso episódio piloto do culto. Só culto eu gosto, cara. Eu acho que Culto é muito bom. Culto. Explica o porquê do culto.
Porque é cool. É um cristão cool, é legal. A gente tá tentando deixar a parada toda, o caminho com o Senhor e todo esse negócio menos chato, sem tanta peso, Mais sem leve, tanta... né? A gente tá tentando fazer um negócio... E porque o nome é muito bom, eu já consigo pensar nos moletom bonito, com umas cores diferentes. A gente tem um baita artista que é amigo nosso, que eu sei que vai fazer umas camisas legais com culto. Esse nome é muito comercial, bom também. A gente mandou bem, esse nome é bom. É muito bom. Esse nome é bom. E é isso isso aí. aí. Vejo vocês no próximo culto. Um abraço, fiquem com Deus. E é sobre isso.